pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Alcio Costa Cardoso, eu sou estudante do curso de Ciências Sociais e fui contemplado pela Lei Aldir Blanc para falar sobre os 3 memoriais de Sumé, 3 pontos históricos. E os pontos históricos comecei primeiro pelo memorial, um ponto que é histórico, que tem rica história de Sumé. Aqui você vai encontrar não só a história, mas vários artistas, objetos antigos e várias coisas que ficaram para a história que relembram a nossa cidade, que é Sumé. Ele fez várias exposições lá no... Nena e Maria, né? Eram muito amigas. Sabe quem passou aqui esses dias? Foi nesse museu, mas tem outro, aliás, foi nesse. Que está fazendo. É Renato Teixeira, ele não é lá da tua área? Renato Teixeira, Ele não é do Mato Grosso? Ele foi um dos que fez a Xanana. E é linda a Xanana. São lindas. Faz uns 15 dias, exatamente. Ele faz um estudo e faz uma música. Ele é violento. Pois ele passou É aquele a que é realidade. compositor nato, né? Que é de natureza. Não foi? Faz uns 15 dias que ele passou por aqui, não foi? Ele desse é Quirino, porque Renato Teixeira é lá do Mato Grosso, né? São uma... Em 1964 foi um sucesso dele na época. Será que essa aqui é aquela letra Moreno Quero Te Amar? Não. Morena, eu quero falar, eu quero te amar. Já, mas não é essa não. Já. Quem ia mais era o meu irmão, porque eram os meninos que iam para o cinema. Eu só lembro disso. Aí depois fui estudar em Campinas, aí Não tinha todo frequentava. Aí você me apresenta como coordenador do memorial, certo? Pessoal, agora estou aqui com o coordenador do Memorial, Adriano, que vai apresentar e falar um pouquinho sobre o memorial para vocês. Bom, gente, aqui é o Memorial de São Tomé de Sucuru, onde guarda a memória do nosso município com documentos, peças relacionadas a vários períodos, desde a colonização até a nossa emancipação. Bom, eu
Eu agora estou com o coordenador do memorial, Adriano. Ele que vai apresentar para vocês o memorial e falar um pouco sobre o que tem aqui desse acervo rico em história. Bom, gente, o Memorial de São Tomé do Sucuru é um espaço de guarda à memória do nosso município, desde a colonização até os dias atuais, porque é um memorial, não um museu, totalmente diferente. Aí vai em um processo. A gente pode até guardar materiais atuais para preservar a nossa memória. E a gente vai iniciar pela parte da pré-história. Temos aqui as lagoas pleistocênicas, onde uma foi encontrada o mastodonte e a outra a preguiça gigante. Aqui temos alguns fragmentos desses fósseis. Provavelmente tenha de 5 a 10 mil anos. Grande parte desse material já foi catalogado pela Universidade Estadual da Paraíba e está na reserva do Laboratório de Arqueologia. Futuramente irá para o nosso memorial. São lagoas pleistocênicas, que são também conhecidas popularmente como tanques naturais. Saindo desse período da megafauna, vamos para a pré-história, aonde encontramos vestígios dos primeiros habitantes da nossa região. São pinturas e gravuras. No município de Sumé existem 32 sítios arqueológicos, com pinturas nas cores branca, vermelha, e também encontramos cemitério indígena. Aqui temos alguns fragmentos de ossos. E um dos mais ricos sítios arqueológicos da região, que é a Pedra do Letreiro, no sítio Ogitor, município de Sumé. Desse povo temos algumas ferramentas, como pilão, machadinha, pontas de lança, todo o material encontrado aqui no município de Sumé. Certo? Desse período da pré-história, vamos para o período da colonização. Temos a Fazenda Pedra Comprida, que foi o ponto inicial da colonização do atual território do município de Sumé, que ela é datada em Carta de Sesmaria em 1717. O coronel João da Rocha Mota, um português estabelecido no Recife, veio colonizar a região Sumé. Estabelece sua fazenda em 1717. Daí iniciou-se o processo da criação de gado. E as demais fazendas foi o cultivo do algodão, como a firmeza, o formigueiro, a bananeira, o feijão e o serrote da agulha. Dessas fazendas temos alguns tijolo e tijoleira, toda mão de obra escrava. Chave, algum pedacinho de porcelana, essa porcelana era inglesa. Armadores de rede, tudo peças das primeiras fazendas. E aqui a gente chega na elevação da categoria da vila, em 1819, quando foi construída a primeira capela da povoação dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Vemos aqui a primeira pedra fundamental, datada de 1819, e algumas imagens daqui do largo da Rua Velha, que é a atual Praça Adolfo Maia. E as casas, várias casas foram demolidas, e aqui a gente tem alguns exemplares de alguns tijolos das casas, como telha também. Todo esse material foi feito pelos escravos. Fragmento de porcelana e moedas que foram encontradas aqui no largo da Praça Adolfo Maia. Me fala um pouco sobre essa obra. Essa obra ela foi feita em 2006 pelo artesão Carlinhos, que é uma reprodução de uma réplica da pintura de Miguel Guilherme, que tem aqui no Bufeiro do Barata. Sim. Que ela representa a Vila de São Tomé em 1912. A passagem do grupo Dr. Augusto Santa Cruz, temos a capela de 1819 e o cruzeiro de 1876. Adriano, me fala um pouco sobre essa galeria desse quarto. Bom, essa parte são personalidades sumerienses. Nós começamos aqui pela família Ferreira de Freitas, que vale salientar que a família Ferreira de Freitas foi doador dessa casa para a instalação do Memorial de São Tomé do Sucuru. Aqui é um casamento de Rita, Rafael e Oscar Ferreira de Freitas, o patrono da nossa casa. Temos aqui o Major Bruno Ferreira de Freitas, que foi um dos maiores comerciantes daqui de Sumé. O filho dele, Dr. Carlos, foi o primeiro suméense a se formar em engenheiro. E aqui Dr. Inácio Maia, filho de Adolfo Maia, o primeiro suméense a se tornar médico. João Aleixo Bezerra e sua esposa Rita Cipriano, Major Natalício Evangelista dos Santos, professor Ismerino Alves Barbosa, que era dono da fazenda Campo de Baixo,
E é interessante que esse professor ele tinha uma escola interna na sua fazenda, que só era exclusivo para menino. Os pais tinham os filhos rebeldes, aí mandavam para a fazenda deles. Durante a manhã, eles trabalhavam no campo e à tarde ia para a escola. Era muito rígido o professor Esmerino. Aqui tem Dona Amélia Alves, evangelista, defensora do livro Santo Cruzeiro de São Tomé. E aqui nosso artista maior, Miguel Guilherme dos Santos, autodidata, pintor, escultor e um dos maiores talentos da arte popular do Nordeste. Eu vejo aqui que tem uma galeria mais política. Você poderia falar um pouco sobre ela? Essa parte representa o poder municipal, legislativo e executivo. Temos um mapa, que é da década de 50. Veja que nem aparece o açude. Isso foi logo quando o Sumé foi emancipado. Essa parte é a parte de Amparo, que na época era distrito de Sumé, hoje município. E aqui nós temos Cornélio Bezerra Santa Cruz, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal da primeira legislatura, de 30 de novembro de 1951. E é interessante que ele foi o primeiro político da história política de Sumé a renunciar ao seu mandato. Por que ele renunciou? Porque foi aprovado o projeto para a construção do açude de Sumé, que seria na terra do irmão dele. Em protesto ele renunciou. Isso em 1951. E temos o primeiro prefeito interino, Irineu Severo Macedo. E aqui alguns presidentes da Câmara. Podemos também destacar essa aqui que se chama púlpito, aonde fazia o discurso prefeitos, vereadores, fazia parte do acervo da Câmara Municipal, foi doado para aqui para o nosso acervo. E temos aqui a ata da fundação do nosso município. Adriano, fala um pouquinho dessa parte aqui para nós, pessoal. Apresenta essa parte para a gente. Pronto, essa parte aqui é voltada à escola, às escolas do nosso município. Temos uma cadeira que foi do Grupo Escolar Desembargador Feitosa Ventura. Essa escola foi construída em 1949. É uma das escolas mais antigas ainda existentes no nosso município. Temos aqui a professora Adalgisa Jacinto Oliveira. Aqui é outra escola, o Centro Integrado de Educação do Primeiro Grau, onde hoje é a Secretaria de Educação. Professora Tereza Fernandes, e aqui alguns itens também que eram utilizados nas escolas, como a palmatória, a máquina de escrever. Então, pessoal, aqui eu vejo que a área do cinema é uma área que eu gosto muito, porque eu estou apaixonado por cinema e pela cultura. E Adriano, me fala um pouquinho sobre essas peças, um pouquinho que você sabe. Pronto, a área do Cine Teatro Municipal, construído no final da década de 50 e início de 60, na administração do prefeito José Faria de Braga. Temos o cartaz do cinema, era do filme de Tarzan. Os cartazes sempre ficavam aqui na Praça Adolfo Maia, lá em frente à prefeitura, e restou ainda só um exemplar de uma das cadeiras do nosso cinema. Adriano, me fala um pouquinho dessa área, que eu vejo que é a última. Esse espaço aqui ele é voltado ao mundo rural, às fazendas. Como a gente já falou inicialmente, que o nosso município foi colonizado com a instalação das fazendas, aqui temos algumas peças voltadas a esse público, ao vaqueiro, aos fazendeiros. Temos aqui o chapéu de couro, ferro de marcar os animais, estribo, chocalho, tudo peças das nossas fazendas. Da época do cultivo do algodão, da criação do gado. Para encerrar isso aqui tudo com chave de ouro, fala algumas palavrinhas para nós. Fica à vontade. Eu quero agradecer a vocês também por estar gravando nosso espaço, também é uma forma de divulgar, certo? E outras pessoas para vir visitar também. Só não apenas visitar também fazer doações, que a gente aceita doações de fotografia, objetos voltados ao município de Sumé. A gente agradece. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, esse foi o segundo memorial que eu escolhi, essa música do Miguel Guilherme. Foi o segundo ponto que eu escolhi estratégia para gravar para vocês. Mais uma vez eu vou fazer uma entrevista com o meu amigo Adriano, que é para apresentar para vocês, ele que é historiador formado, de todo o conhecimento para apresentar para vocês.
é o coordenador Adriano, coordenador do Museu Miguel Guilherme. Ele vai me apresentar essa sala e falar um pouquinho dela com vocês. Bom, gente, é a primeira sala do Museu Miguel Guilherme, onde apresenta algumas peças dele, como peças pessoais, pincéis, caixas de tinta, as ferramentas que aqui ele fazia os móveis. Tudo isso era fabricado por ele. Esse aqui é um suporte que era para esculpir, fazer as esculturas. Veja que essa escultura aqui é em cimento. Uma peça bem primitiva, né? Para a época. Aqui nós temos o quadro Autodidata, que é uma das obras que mais representa o artista. Temos o Autodidata, que é um dos quadros que ele mais reproduziu. E essa obra é a que mais representa o artista, ele próprio se esculpindo. A gente tem essa aqui e temos o outro Autodidata que está no Museu de Arte em Campina Grande. Zé Filha e Miguel, ele bem jovem. Pessoal, a gente se encontra agora na segunda sala do museu. A Adriana vai falar um pouquinho dela para nós. Faça as contas, Adriana. A segunda sala é a sala das personalidades, a qual o Miguel representou. Temos Padre Silvio Celso de Melo, que foi o primeiro padre da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Marciano José de Oliveira, que era o sogro dele, que foi proprietário da fazenda Pedra d'Água, um grande comerciante, e Pedro Jacinto de Oliveira. E aqui o professor José Gonçalves de Queiroz, o mestre na educação sumense. Esse lado de cá temos João Pessoa, doutor João Pessoa, e ele descreveu o doutor João Pessoa e presidente João Pessoa. E aqui José Américo de Almeida, que foi muito importante para a história política do município de Sumé, tanto da sua emancipação política como da construção do Açu. Foi representado por Miguel Guilherme. E aqui temos o Coronel Adolfo Maia. É uma obra datada de 1944. Aqui foram algumas personalidades que ele pintou. Aqui temos um livro, que é denominado Memorial Ilustrado do Artista Miguel Guilherme. Quando na terceira sala do ateliê do museu, a Adriana mais uma vez vai falar um pouco sobre essa sala para vocês, explicar e trazer informações históricas que só eles sabem. Essa terceira sala ela representa as imagens que ele reproduziu sobre o Sumé. Temos aqui o buqueirão da Serra dos Sucurus, e essa tela denomina na Serra dos Sucurus os Caçadores. Temos o Campo Santo, que é uma obra de 1977. O Cruzeiro da Vila de São Tomé. Esse foi o primeiro cruzeiro, que foi construído em 1877. Onde estamos no Largo da Praça Adolfo Maia. E a primeira capela, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, de 1819, que também está situada onde hoje é o Largo da Praça Adolfo Maia, e demolida em 1942. Que a Fazenda Tigre, que era da família da esposa do artista Miguel Guilherme, datada de 1979, revendo o passado. Ele gostava muito de trabalhar essas cenas rurais, o dia a dia do campo, o vaqueiro, as coisas do campo. E também retratar o Cariri, a paisagem. Aqui tem outro também, que é a ponta da Serra do Sucuru. Essa tela aqui ele pintou em 1975 e retrata, sem a arte não, se a igreja cerrar as suas portas, as imagens que se abrem nos museus. Isso foi um protesto, uma crítica que ele fez na década de 70, quando, na época, o então padre Paulo Roberto de Oliveira fez mudança no interior da igreja matriz, qual cobriu as 3 pinturas que tinha acima do altar antigo
e demoliu o antigo altar. Aí ele fez essa pintura. Aqui não. E as imagens dos santos que estavam jogadas, na realidade eram os anjos que ele encontrou jogados aqui na frente da matriz. Aí ele fez essa pintura. Para fazer o encerramento, gostaria que você dissesse algumas palavras gerais e encerrasse como você sabe encerrar. Primeiramente, eu quero agradecer por estar gravando, por estar divulgando. Não só assim, a obra de Miguel Guilherme. Ou eu, você, qualquer pessoa, cada vez mais que a gente divulgar, escrever, pesquisar, vai crescendo, aumentando a obra do nosso grande artista Miguel Guilherme. Ele foi um dos maiores artistas do século XX do estado da Paraíba. Temos o Pedro Américo e ele. E dizer assim, que fico feliz por você estar participando, por estar contribuindo com o seu trabalho e você também divulgando o museu.